servidores e servidoras, estamos aqui em mais um programa Fala Saúde, dando continuidade ao nosso assunto aí do mês, que é o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Isso mesmo, hoje a gente vai iniciar o capítulo 2 do nosso Código de Ética, e é um capítulo que fala dos nossos deveres, né, enquanto profissionais de enfermagem. A gente vem conversando aí sobre os nossos direitos, muitos desses direitos às vezes que se confundem um pouco com esses deveres, e assim como a gente vai ver que esses deveres às vezes também se confundem um pouco com esses direitos, mas que no fim tudo segue aí em conjunto para que a gente possa exercer uma profissão livre de riscos e danos, né? Não só para nós profissionais, como também para a população assistida. Esse é o intuito, né? O objetivo dessa regulamentação da profissão enfermagem, né? E aí nesse capítulo 2, a gente vai ter aí 36 artigos que vão falar sobre os nossos deveres. Simone, são artigos aí que vão se estender desde o artigo número 24 até o artigo 60 desse nosso CEP. E para destacar, dentre esses 36, não vai dar para a gente falar sobre todos, né? A gente vai destacando aí alguns pontos mais polêmicos. E também vai ser necessário que a gente também faça uma divisão aí de alguns programas para que a gente possa conversar sobre esses assuntos de forma mais concisa, né, e dinâmica até. O primeiro artigo que a gente vai destacar vai ser o artigo 26, ele fala sobre a necessidade, a obrigatoriedade de nós profissionais da enfermagem termos esse conhecimento e esse domínio dessas nossas legislações. Quer que eu leia, Rebeca? Pode ler pra gente. Por isso que a gente bate tanto na tecla dessa necessidade da gente dominar essa legislação. Não é só para que a gente tenha autonomia, né, enquanto profissional, mas porque também é um dever nosso enquanto profissional. Perfeito. Então vamos lá, artigo 26 diz: conhecer, cumprir e fazer cumprir o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e demais normativos do sistema COFEN, Conselhos Regionais de Enfermagem. Então, é um dever nosso enquanto profissional, estabelecido nesse Código de Ética, né, nosso, de ter esse conhecimento, de dominar essa legislação. Assim como, Simone... Comentamos isso, acho que no programa passado. Exatamente. Por isso que a gente fala que esses direitos, às vezes, se confundem um pouco com esses deveres, né? Do conhecer. Isso. E aí, no artigo 29, ele se liga diretamente a essa necessidade nossa, esse domínio, né? Até porque se eu não tiver esse conhecimento pleno dessas legislações, eu automaticamente vou estar descumprindo não só esse artigo que estabelece que eu devo conhecer essas legislações, como esses outros artigos, como é o caso do artigo 29. O artigo 29 ele fala assim, que o profissional ele tem o dever de comunicar formalmente ao Conselho Regional de Enfermagem fatos que envolvam recusa e ou demissão de cargo, função ou emprego, Simone, motivado pela necessidade do profissional em cumprir o Código de Ética e a legislação do exercício profissional. Então, eu tenho o dever de comunicar o meu conselho de classe que regulamenta essa minha profissão quando eu for impedido de cumprir esse código de ética, né? Ou se eu sofrer alguma dessas punições aí relacionadas a esses fatos que envolvam, né, a recusa ou a demissão do cargo por não cumprir, né, esse código de ética, por não poder cumprir esse código de ética, inclusive. Depois do artigo 29, a gente vai pular lá para o artigo 32, que fala sobre o dever que o profissional tem de manter a sua inscrição no Conselho Regional de Enfermagem, né, com jurisdição na área onde ocorrer o exercício profissional. Às vezes a gente tem algumas dúvidas quanto a isso, existem cidades, não é a nossa realidade aqui em Sorocaba, né, mas existem cidades que são próximas, principalmente de fronteiras interestaduais, em que ocorre do profissional ter dois vínculos em dois estados diferentes. E aí tem essa necessidade do profissional ter essa inscrição nos dois conselhos diferentes e manter essas inscrições também regularizadas. Assim como no artigo 34, ele também fala sobre a nossa obrigatoriedade em manter, né, as nossas obrigações financeiras com esses conselhos de forma regular, né, de forma
a estar quite com essas nossas obrigações, tanto financeiras quanto obrigações eleitorais. Muita gente se esquece que o processo eleitoral dentro dos conselhos tem um voto obrigatório e os profissionais que não votam têm que justificar também esse voto para que depois não sofram as penalidades, né? Tanto de estar em falta com essas obrigações financeiras, quanto do voto. O importante, Simone, da gente destacar é que muitas vezes os profissionais também não mantêm os seus dados cadastrais atualizados dentro do conselho e depois acabam reclamando muitas vezes do conselho não conseguir acessar esse profissional, não chegar a informações, mas se você mesmo não mantém os seus dados cadastrais atualizados, vai ficar difícil, né? E isso para ressaltar, né, Rebeca, todos esses serviços que você está falando para poder atualizar os dados, requerer emissão do boleto no caso do pagamento da anuidade, ou a justificativa do não ter voltado, ou qualquer dúvida, também a gente tem um acesso via site do Hoje em dia do conselho, muito facilitado, né? Você coloca lá no Google, procura o conselho o qual você pertence, ele te abre lá e você tem vários serviços online que você consegue aí estar resolvendo. Aqui em Sorocaba a gente tem um núcleo de assistência também que dá para fazer agendamento, por agendamento por conta da pandemia, então é por agendamento, mas esse agendamento também é feito via site do Corém, né, Rebeca? Site ou aplicativo, a gente também tem a facilidade de baixar esses aplicativos e ter sempre ali no celular com a gente, né? Até para consulta de legislações é interessante porque dentro do site do Conselho, tanto o Conselho Regional quanto o Conselho Federal, a gente vai ter aí todas as publicações oficiais para a gente poder consultar, né? Assim como a publicação das resoluções, dos pareceres que vão se atualizando, né? Rebeca, vou fazer uma pergunta. No caso, você é enfermeira e você é na Prefeitura Técnica de Enfermagem, e se você atuar nas duas funções, como que funciona daí essa questão do seu registro de conselho como enfermeira e como técnica de enfermagem? É uma pergunta legal, porque a gente teve até uma mudança nos últimos anos, Simone. É necessário que o profissional tenha a inscrição, faça o seu registro, né, de acordo com a categoria em que ele é contratado. Então, se eu sou contratada na prefeitura hoje como técnica de enfermagem, eu preciso ter esse registro no Conselho Regional de Enfermagem como técnica de enfermagem, né? Ativo, assim como se eu for contratada também como enfermeira, ou na prefeitura, ou em qualquer outro vínculo, eu preciso ter um segundo registro como enfermeira dentro do conselho, né? E aí eu preciso manter esses meus 2 registros ativos. O que a gente teve de mudança positiva para o profissional nos últimos anos, Simone, foi a isenção dessa cobrança dupla que a gente tinha de anuidades. E aí a gente entra num ponto... Tem uma boa notícia. Legal. E aí a gente entra num ponto interessante também pra gente, que sempre vem essa discussão sobre a cobrança dessas anuidades dos conselhos, né? Então, primeiro vamos explicar essa questão da cobrança, que é mais chata, e depois a gente fala de coisa boa, que foi aí esse benefício que veio pelo menos para o profissional de enfermagem. Que legal. O porquê que a gente precisa pagar para trabalhar, né? Por que eu sou obrigada a pagar dentro dessa minha profissão esse conselho de classe, e que muitas vezes eu não vejo que seja um conselho que atua na defesa do trabalhador, né? Aí a gente volta um pouquinho, alguns programas atrás, quando a gente falou da introdução, do início desse código de ética dos profissionais de enfermagem, quando a gente fala qual é a função desses conselhos de classe. Sim. Né? E são funções diferentes que os conselhos de classe, no geral, exercem perante a sociedade, não só o nosso conselho de enfermagem, que não são de cunho trabalhista, como é o nosso caso aqui do sindicato. Então a gente conversou um pouquinho sobre essa diferenciação. Quem tiver mais dúvidas pode buscar esse nosso outro programa, a gente vai deixar disponível o número do programa para vocês consultarem, mas é legal a gente falar que são entidades diferentes, né? O nosso trabalho aqui no sindicato, sim, é em defesa do trabalhador, né? Essa nossa reunião de trabalhadores em prol de defesa dos nossos direitos, né? Enquanto categoria.
o que é diferente da atuação dos conselhos de classe. E o nosso Conselho Regional de Enfermagem em específico vem para regulamentar essa profissão de enfermagem, né? E para definir como que esses profissionais devem se portar perante a sociedade. A gente costuma, de forma resumida, dizer que o papel do conselho de classe é proteger a sociedade dos maus profissionais. Fica até estranho a gente falar, mas a gente sabe que existem profissionais e profissionais em todas as categorias. Por isso que a gente precisa de legislações, de regulamentações para essa profissão, né? E aí, para que esses profissionais cumpram e sigam essas regulamentações, essas regulações, e infelizmente aos que não se adequarem, não cumprirem essas legislações, sofrerem aí as penalidades, as sanções que cabem em detrimento de más condutas, né, de condutas inadequadas que trazem prejuízos à própria profissão, como diretamente à população assistida. E a gente ainda vai falar disso também em outros programas. Isso. E aí a parte boa que veio, pelo menos pra gente aí, depois de longos anos, né, essa questão de não ter essa cobrança duplicada hoje das anuidades. Nós, profissionais que temos registro em mais de uma categoria, optamos por fazer o pagamento de apenas uma dessas categorias, no nosso caso, a de maior valor que fica. Então, a gente faz o pagamento, no caso da categoria de enfermeiro, e fica com as obrigações em dia com a categoria de técnico. Que então, bom, né? É uma coisa que veio aí bem recente, né? E que acho que nem todo mundo tá sabendo disso ainda, viu? Recente, coisa de 3, 4 anos no máximo para cá, né? Então é legal a gente divulgar e até compartilhar com os colegas. Sim. Como você disse, às vezes alguns profissionais nem têm o conhecimento que podem fazer essa opção, apesar de, se eu não me engano, eu acho que hoje no site já é automática essa suspensão da cobrança duplicada. Então, acredito que só venha, se eu salvo me engano, aí a gente mexe com isso uma vez por ano, né? No começo do ano. E, salvo me engano, o próprio site já dá essa opção agora de não ter mais essa cobrança duplicada. Perfeito. E aí, no artigo 35, a gente vai deixar para conversar com vocês no próximo programa, porque a gente entra num tema bem polêmico para nós, profissionais de enfermagem, que fala sobre as anotações de enfermagem, o uso obrigatório ou não do carimbo. Sempre fica uma discussão, e aí a gente tem publicação de resolução, como é que tá isso, e a gente vai conversar sobre esse tema no próximo assunto, no próximo programa. Então, se vocês tiverem dúvidas, deixem as suas dúvidas pra gente, sugestões, até para que a gente possa construir sempre em conjunto esse nosso diálogo aqui enquanto profissionais de enfermagem que somos. Perfeito, Rebeca. E aí, então, nossos lembretes finais aí, as nossas hashtags. A hashtag AprovaPL2564, que fala e trata do piso salarial da nossa categoria de enfermagem. A hashtag Abrace a Enfermagem. A hashtag Contra a PEC 32, né? A PEC que quer acabar não apenas com o servidor público, mas com o serviço público que é prestado à comunidade, à população, principalmente as de maior vulnerabilidade. Então, exatamente. E serviços tão essenciais para a nossa vida social, que trata aí de educação, saúde e segurança pública, né, Rebeca? Isso mesmo. Vacina boa? É vacina no braço e a que tiver disponível. É isso aí. Até o próximo. Fala Saúde.